Boa tarde a todos. Tá ouvindo? Desculpem aí o atraso, a gente teve um pouquinho de contratempo em razão da quantidade a mais de pessoas que a gente não estava esperando. Vamos iniciar. Queria agradecer a presença de todos, especialmente daqueles que vieram de outros estados, que largaram aí seus afazeres para vir aqui e darem a sua contribuição. Queria registrar aqui a presença do Dr. Rogério Nascimento e da doutora Márcia Morgado, procuradores regionais da República, membros do Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Ana Padilha, que estão aqui presentes aqui na frente. Eu vou iniciar fazendo um breve relatório do inquérito civil para que todo mundo tenha mais ou menos a mesma noção do ponto de partida que a gente tem, do que discussões já foram travadas aqui, e depois eu vou falar brevemente qual vai ser a ordem dos trabalhos para todo mundo já estar mais ou menos preparado e verificar também se as pessoas que estavam faltando chegar já chegaram. Pois bem. Esse inquérito civil foi instaurado a partir de uma representação do cidadão Aldo Caruso Costa Wolff, em face do Conselho Federal de Medicina, em razão dos agravos gerados pela Resolução 1021 de 1980, que determina ao médico, em caso de iminente perigo de vida, praticar a transfusão de sangue, independentemente do consentimento do paciente e dos responsáveis. Também demanda pela atualização das grades curriculares das faculdades de Medicina e Enfermagem acerca do ensino dos métodos alternativos à transfusão de sangue. Junta cópias de artigos médicos e jurídicos sobre o assunto e representações encaminhadas a diversos órgãos e autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como a ação proposta na Justiça Estadual pela Clínica São Lucas, em face do noticiante e de seu pai, visando condená-lo a não obstar a transfusão de sangue em seu pai pela clínica. Oficial do Conselho Regional, ele informou do arquivamento da representação feita pelo noticiante e, posteriormente, informou uma instauração de uma sindicância que também foi arquivada. Manifestação desfavorável ao pleito do noticiante do Departamento de Gestão de Educação na Saúde, entendendo que a qualificação dos trabalhadores da saúde e formação dos futuros profissionais da área não devem ser focados em conteúdos e disciplinas, mas de formas abrangentes e construídas à luz dos princípios e diretrizes do SUS, tendo em perspectiva o trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar e a atenção integral à saúde. Também fundamentam a recusa na laicidade do Estado. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão promoveu o arquivamento no primeiro momento, com fundamento na primazia do direito à vida sobre a liberdade religiosa, entendimento que atualmente no Brasil ainda dá suporte a um grande número de decisões judiciais nesse sentido, bem como as regras do Conselho Federal de Medicina, constantes do Código de Ética Médica, que permitiriam ao médico realizar intervenção em caso de iminente risco de vida, mesmo contra a vontade do paciente. Encaminhados os autos ao Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nossa instância revisora, esta não homologou o arquivamento. Afirma que, no Brasil, as testemunhas de Jeová enfrentam graves dificuldades para fazerem valer sua objeção de consciência à transfusão de sangue, inclusive não se encontrando equipadas a maioria das instituições de saúde para realizar tratamentos alternativos à transfusão de sangue, mesmo nos casos em que inexista risco de vida. Também afirma que merecem especial atenção os pleitos não analisados na promoção de arquivamento quanto à falta de ensino nas faculdades de Medicina e Enfermagem de terapias alternativas à transfusão, mesmo apesar de haver vasta literatura médica nesse sentido. Sem ignorar o princípio da autonomia universitária, com ampla liberdade às universidades para a definição dos seus currículos, há de reconhecer que esta não é absoluta, devendo ser balizada por parâmetros normativos, dentre os quais a proteção e promoção dos direitos fundamentais, e que a lógica do mercado educacional não parece suficiente para garantir, no âmbito do ensino universitário, a concretização de demandas voltadas à viabilização do exercício da liberdade religiosa por um grupo minoritário e por muitos considerado impopular, como as testemunhas de Jeová. Sem se querer postular uma obrigação incondicional das faculdades, contudo, sugere o aprofundamento da apuração e a realização de uma audiência pública.
Quanto à recusa à transfusão de sangue propriamente dita, afirma que a questão não pode ser examinada a partir de uma ótica paternalista, que considere caber ao médico o poder de tomar unilateralmente todas as decisões que afetem a vida do paciente, devendo-se respeitar a autonomia, não parecendo razoável sustentar a prioridade incondicional do direito à vida sobre a liberdade religiosa e a autonomia existencial do paciente. O critério axiológico que deve pautar o equacionamento de colisões entre direitos fundamentais é o princípio da dignidade da pessoa humana, que representa o norte constitucional neste campo. E, em matéria de dignidade, sobreleva o respeito à autonomia da pessoa, que traduz o imperativo de tratar o ser humano como sujeito e não objeto. Proteção que é reforçada no campo das decisões existenciais mais básicas, como as que envolvem a religião e as intervenções corporais, presentes no caso da recusa à transfusão de sangue. Daí porque, em hipóteses em que se possa constatar a existência de consentimento livre e informado de pessoas adultas e capazes, deve prevalecer o direito à recusa à transfusão de sangue. Nesse sentido, Luiz Roberto Barroso, Nelson Nery Júnior, Celso Ribeiro Bastos, Álvaro Vilaça Azevedo, legislação da Espanha, Portugal, Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e Dignidade do Ser Humano, Convenção de Oviedo, jurisprudência dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Colômbia, Itália e ainda minoritária no Brasil. Foi juntada a cópia integral da resolução do Conselho Federal de Medicina, fundamentada principalmente na exclusão do crime de constrangimento ilegal nos casos de intervenções médicas sem o consentimento do paciente quando houver iminente risco de vida. O Conselho Federal informa da aprovação do parecer 12 de 2014, que, na sua conclusão, propõe a edição de nova resolução sobre o assunto, com a consequente revogação da Resolução 1021, sendo instaurada a nova proposta de Resolução 51 de 2014, a pedido da Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová, instituição religiosa, civil, sem fins lucrativos, que representa as Testemunhas de Jeová no Brasil. No parecer, conclui-se que a resolução, pela época de sua edição, não dispõe de elementos técnicos precisos para os limites e parâmetros de indicação da transfusão de sangue e seus componentes que possa orientar a terapêutica em casos específicos e individuais, como os das Testemunhas de Jeová, tornando-se temerário aos conceitos morais e éticos contemporâneos e inconsistente com o progresso científico da medicina, eis que, na maioria imensa dos casos, mesmo com baixos níveis de hemoglobina, seria possível estabilidade clínica sem acarretar danos ao paciente. A associação informa que as Testemunhas de Jeová encaram a vida como uma dádiva de Deus e acreditam que devem salvaguardar sua saúde e, portanto, não hesitam em procurar assistência médica, já que não creem na cura pela fé, nem defendem o direito de morrer. Aludem aos avanços da medicina e do direito desde a resolução da Resolução 1021, havendo inúmeros hospitais por todo o mundo que seguem programas médicos e cirúrgicos sem transfusão de sangue e que, diante dos riscos inerentes à própria transfusão, beneficiam, inclusive, pacientes que não são testemunhas de Jeová. Afirmam que sua reivindicação limita-se ao âmbito das transfusões de sangue no paciente adulto que possa exprimir sua vontade, nomear representante legal para fazê-lo ou que a tenha registrado em diretivas antecipadas. Aos autos foram colacionados textos médicos que explicam os tratamentos, terapias alternativas à transfusão de sangue. Existe literatura médica no sentido de que pessoas saudáveis podem tolerar níveis notavelmente baixos de hemoglobina. Tais informações não significam que não se precisa fazer nada quando uma pessoa perde muito sangue num acidente ou operação. Basicamente, deve-se buscar fazer cessar a hemorragia e restaurar o volume do sistema circulatório, o que impedirá o choque e manterá em circulação o restante das hemácias e outros componentes. A reposição do volume do plasma pode ser conseguida sem se usar sangue total ou plasma sanguíneo. Diversos líquidos que não contêm sangue constituem-se eficazes expansores do volume do plasma. O mais simples é a solução salina, além da dextrana, solução de lactato de Ringer, hidroxetila de amido, dentre outros. Todos relativamente atóxicos e baratos, prontamente disponíveis, estocáveis à temperatura ambiente, sem se exigir testes de compatibilidade e isentos do risco de transmissões de doenças. Tais métodos funcionam em razão dos mecanismos compensatórios que atuam quando o corpo perde sangue. O coração bombeia mais sangue em cada batimento, que diluído é bombeado mais facilmente para os tecidos. Também é viável, após a recuperação do volume do plasma, a administração de oxigênio em alta concentração. Outra possibilidade é ajudar os pacientes a formar mais glóbulos vermelhos, ministrando-lhes concentrados de ferro ou o hormônio eritropoietina, constante da lista de medicamentos da Anvisa.
Outras técnicas podem ser mais simples, como o bisturi elétrico, mas também outros métodos mais avançados de conservação do sangue, que o aspiram, filtram e depois o repõem em circulação. Outra técnica é resfriar o paciente para reduzir as necessidades de oxigênio durante a cirurgia. Anestesia hipotensiva, através da redução da pressão arterial, ajuda a minimizar a perda de sangue nas operações. Também existem técnicas para aprimorar a coagulação sanguínea, para abreviar o tempo de sangramento, como a aplicação da desmopressina. Em petição apresentada ao MPF pela Associação dos Testemunhas Cristãs de Jeová, afirmam que, além das suas crenças religiosas, outros fatores contribuem para que a medicina venha adotar protocolos clínicos mais restritivos às transfusões de sangue, como os riscos transfusionais, a maior taxa de mortalidade entre pacientes transfundidos, que apesar de a obrigação legal de realizar testes de anticorpos irregulares do tipo sanguíneo e sorologia para os principais vírus, há muitos casos de erros procedimentais, transmissões de bactérias ou protozoários ou infecções por outros vírus menos comuns, reações alérgicas, reações hemolíticas, sobrecarga circulatória, distúrbios metabólicos, dentre outras possíveis reações imediatas e tardias à transfusão de sangue. Fora isso, os altos custos envolvidos na estocagem, conservação e exames laboratoriais e a falta de sangue também em muitas instituições de saúde. As informações do Ministério da Saúde reconhecem o risco das transfusões sanguíneas, que deve ser indicada criteriosamente pela equipe médica, o que ainda poderá ser objeto de análise e aprovação pelos profissionais médicos dos serviços de hemoterapia. Informa também que se prevê que, em cirurgias eletivas, sejam consideradas ações que reduzam o consumo de componentes sanguíneos, como métodos que diminuam o sangramento no intraoperatório ou a realização de transfusão do próprio sangue. Em reunião com a Associação dos Testemunhas Cristãs de Jeová, foi informado que a associação detém representatividade coletiva do grupo religioso em todo o território nacional, em encontros organizados em congregações locais e segue a doutrina estabelecida na sede nos Estados Unidos. Seus dogmas de fé os impedem de aceitar a transfusão de sangue, ainda que do próprio paciente ou de seus elementos primários, plasma, plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, não os impedindo de aceitar a transfusão de elementos secundários, como albumina, imunoglobulinas, interleucinas e interferão, que são aqueles que podem ser transmitidos da mãe para o feto durante a gestação. Então, esse é mais ou menos todas as teses que já foram discutidas aqui, né? Os médicos presentes vão saber explicar melhor esses métodos alternativos do que eu. Então, o intuito aqui dessa audiência pública é, basicamente, né, debater a transfusão de sangue como um procedimento de risco e de alto custo sobre os seus aspectos técnicos e quanto à necessidade de consentimento informado para sua realização, mesmo em caso de risco de vida. Trocar experiências acerca da utilização de técnicas alternativas utilizadas com sucesso e baixo custo nas instituições de saúde públicas e privadas. Entendidas essas técnicas alternativas não como técnicas meramente experimentais, mas as que encontram-se reguladas, normatizadas pelo SUS e aceitas pela medicina, né? Trocar experiências acerca do ensino dessas técnicas alternativas nas universidades de medicina e enfermagem e debater acerca do direito de recusa à transfusão de sangue pela pessoa adulta e capaz, mesmo em caso de iminente risco de vida, se está consciente ou se possui documentos de diretivas antecipadas. Com isso, mediar um diálogo mais próximo entre as testemunhas de Jeová e a comunidade médica e contribuir para o bom andamento das propostas de resolução do Conselho Federal de Medicina que visam alterar a resolução que hoje em dia está em vigor. É um tema, enfim, um tema delicado, um fenômeno social que envolve vários campos da vida humana, né, a religião, a medicina, o direito, a ética, a filosofia, e que deve ser compreendido dentro dessa complexidade por envolver diversos direitos humanos que, por vezes, se contrapõem, né, o direito de liberdade religiosa, de consciência, direito à intimidade, integridade física, saúde, educação e o direito à vida. Né, os debates deverão também ter em princípio de que ao Estado laico não cabe adentrar no mérito do fenômeno religioso, que deve ser tratado com o devido respeito,
E não é escopo dessa audiência pública debater a sua situação jurídica de pessoas incapazes, sejam eles menores de idade ou por distúrbio psíquico, porque em razão até do princípio do superior interesse, enfim, tem a questão da competência especializada das varas de infância e juventude, seria possível até a intervenção judicial, mesmo contra os interesses dos representantes legais e do menor amadurecido. Ademais, temos 4 horas para tratar um tema que já é complexo, então essa situação mais delicada não é o escopo dessa audiência pública debater a situação jurídica de crianças e adolescentes e de outros incapazes, pois sempre vai ser possível aí a intervenção judicial. Nós reservamos um espaço assim, de cerca de 15 minutos inicial para as falas das entidades representativas e órgãos de governo. A Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Depois, já temos alguns especialistas e interessados no tema que já estão inscritos, né? A gente vai passar um papelzinho para quem ainda não se inscreveu para falar, mas, de qualquer maneira, já estão inscritos, em princípio, 5 minutos cada, e vai ficar sujeito aí a quantas pessoas no total vão se inscrever para falar, para a gente poder calcular o tempo, assim, que a gente não poderá ultrapassar em muito as 18 horas. Então, em princípio, estão inscritos nessa ordem: Alana Jocelina Montenegro de Castro, Romilton Viana Machado, Guilherme Genovez, Elson Yasunaga, Antônio Alceu dos Santos, Maria Isabel Miorim de Moraes, Leandro Valadares, Juan Carlos Montano, Carlos Virgílis, Gustavo Sisson, Guilherme Rabelo, Edson da Silva, Ricardo Carneiro, Antônio Fernando Foster, Bruno Marini, Enes Donizete. Esses já estão inscritos. Eu peço que os outros presentes que queiram já se inscrever para falar, a gente vai passar o papelzinho e aí vocês anotem. Se, no caso, for uma pergunta, já deixem claro que é uma pergunta e para quem é a pergunta. E também peço que as instituições de saúde, de educação que estão aí presentes e que têm alguma experiência no ensino ou na prática dos métodos alternativos também se inscrevam para contribuir aqui para os debates. Então, muito obrigado. Feita essa explanação inicial, a gente vai abrir com o representante da Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová. Doutor Felipe Augusto, não é isso? Parece que eu não consigo chegar aqui. Boa tarde a todos. Vê se está ligado. Alô, alô? E fala perto. Alô, alô? Tá dando para ouvir? Ok. Boa tarde a todos, então. Excelentíssimo senhor Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, doutor Renato, senhores integrantes e também os senhores convidados. Meu nome é Felipe Basílio e eu tenho a honra hoje de falar pela Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová sobre esse tema, né? Inicialmente, eu não posso deixar de começar falando e fazendo um agradecimento, lógico, pelo interesse do Ministério Público Federal e pelo interesse de vocês que estão aqui presentes pelo assunto, que nós temos certeza de que ocasiões como essa promovem uma aproximação maior, né, e faz com que nós possamos dirimir aí qualquer mal entendido e que possamos nos entender melhor também nesse assunto. Falando um pouquinho sobre nós, as Testemunhas de Jeová, elas estão presentes em 240 países hoje. E aqui no nosso país, no Brasil, nós somos aproximadamente 1,8 milhão de associados, né? Então, é uma parcela até expressiva da população e também no mundo presente. Como todos sabem, a nossa recusa à transfusão de sangue é bem conhecida, né?
E para aqueles que são cristãos, que conhecem um pouco a Bíblia, a nossa recusa está no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Então, nesses versículos, os apóstolos resolveram que os cristãos deveriam se abster, dentre outras coisas, de sangue. Então, daí vem a nossa firme convicção a respeito do assunto. Lógico que o tempo não permite falar muito sobre isso, mas quem quiser depois eu posso explicar melhor essa questão, né? Mas o fato é, como já foi mencionado, apesar da nossa posição bíblica, nós não somos contrários à medicina, nós não acreditamos em cura pela fé, muito pelo contrário, nós tentamos nos aproximar da classe médica, fazer parcerias com a classe médica para que nós possamos ser bem atendidos dentro daquilo que nós acreditamos. Agora, eu queria dizer um pouquinho a respeito da transfusão de sangue forçada, né? A transfusão de sangue forçada, essa situação é algo que nós consideramos moralmente como sendo repugnante, é algo muito forte para nós. É algo assim que, se os senhores me permitem, nós podemos comparar como um estupro. É algo realmente que nós consideramos moralmente repugnante e muito grave para nós. Bem, como foi dito, esse inquérito civil foi deflagrado por uma denúncia do senhor Aldo Wolff, que teve o seu pai transfundido à força aqui no interior do estado. E só para guardar pertinência, então, com o edital e com os termos do que já foi dito, nós não vamos discutir aqui temas envolvendo menores de idade e nem adultos incapazes. Nós queremos focar a nossa fala e as nossas discussões nos temas envolvendo adultos capazes, as violações que são cometidas contra esses pacientes, infelizmente, em algumas ocasiões. Bem, então, começando pela resolução 1021 do Conselho Federal de Medicina, que esse é o objeto do inquérito. A resolução, para quem nunca viu, eu tenho ela aqui, ela é bem simplista. Ela diz assim, que se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue independentemente do consentimento do paciente. Ponto. Detalhe assim, essa resolução foi feita para pacientes testemunhas de Jeová. Então, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina feita para integrantes de uma religião específica, dizendo justamente que, em caso de iminente perigo de vida, a transfusão deve ser feita. Bem, no papel é até simples, né? Mas acontece que, na prática, os efeitos são muitos. E ela é de 1980. De lá para cá, os efeitos têm sido muitos. Eu enumerei alguns desses efeitos só para nós termos uma ideia. E o primeiro deles, e que eu gostaria de focar bem, é a questão que envolve o incentivo à violação de direitos humanos. Envolve a resolução incentiva a violação de direitos humanos. Como assim? É que para transfundir um paciente adulto e capaz, não se faz isso a não ser pelo emprego de violência, força policial, amarrações ou por meio de sedativos. Só para exemplificar, a senhora Maria Cecília de Oliveira, de Belo Horizonte, Hospital da Fundep. Essa senhora, ela foi amarrada para a realização de transfusão de sangue e foi amordaçada para que seus gritos não fossem ouvidos. Outro exemplo, a senhora Elisa Mara Paduan, de Brusque, Santa Catarina, Hospital Arquidiocesano Carlos Renault. Essa senhora foi sedada e transfundida contra a vontade. Ela tomou uma dose cavalar de midazolam e ela, sendo enfermeira, assistindo a tudo isso. Outra situação, a senhora Neuza Coutinho, de Vitória, Espírito Santo, no Hospital da Unimed agora. Ela foi transfundida enquanto estava consciente e orientada. Teve seus braços e pernas amarrados às grades da cama. E ela ficou com hematomas nos pulsos de tanto que lutou. Esses são casos reais. Então, são violações de direitos humanos. Por isso que nós dizemos que a resolução incentiva a violação de direitos humanos. Mas há outros efeitos. Por exemplo, o incentivo ao preconceito religioso. Como nós dissemos, é uma resolução feita para uma religião. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, um paciente diabético que não aceita amputação, então ele é sedado e depois ele acorda mutilado contra a sua vontade. Dá para imaginar isso? Ou uma resolução do Conselho Federal de Medicina determinando aborto compulsório em pacientes que estejam em iminente perigo de vida. Dá para imaginar isso? Então, não se explica a diferença de tratamento
entre pacientes testemunhas de Jeová e outros pacientes que exercem autonomia em situações análogas, a não ser pelo preconceito religioso. Quer dizer, você tem autonomia, desde que não seja testemunha de Jeová. Infelizmente, é o que ocorre na prática. A resolução também incentiva a recusa de atendimento a pacientes testemunhas de Jeová. O que isso significa? Em alguns locais, se o paciente chega à instituição hospitalar e se identifica como testemunha de Jeová, ele é dispensado. A situação ficou tão complexa em alguns locais que aqui no Rio, a Procuradoria do Estado ingressou com uma ação civil pública a favor dos pacientes para garantir tratamento. Em São Paulo, foi aberto um inquérito civil pelo Ministério Público Estadual justamente para poder resolver essa situação. Recusa de atendimento a pacientes testemunhas de Jeová. E, logicamente, há outros efeitos. Poderíamos enumerar, por exemplo, incentivo à judicialização da prática médica, que é uma palavra que nós nem gostamos de ouvir, né? Não combina uma coisa com a outra. E também a resolução incentiva o uso indiscriminado e contraindicado de sangue. Já foi dito aqui a respeito das alternativas, e o senhor Procurador Regional da República, nesse inquérito, ele disse justamente isso, que a literatura especializada confirma a existência de procedimentos médicos que dispensam o uso de transfusão de sangue. E aí nós não vamos agora nos aprofundar nisso, mas temos aí, por exemplo, o uso da eritropoetina, que é registrada pela Anvisa. Nós temos técnicas como hemodiluição normovolêmica aguda, recuperação intraoperatória, que estão previstas pela portaria 2712 de 2013 do Ministério da Saúde. Né? Então, as técnicas, os medicamentos existem, né? Mas às vezes, pelo uso da resolução, impede-se que haja um desenvolvimento nesse tema também. Já a resolução 1021 de 1980 foi baseada em literatura médica dos anos 60. Então, já houve um progresso muito grande de lá para cá. E por isso, justamente, a defasagem. Com relação ao direito, o ordenamento jurídico tem caminhado para o respeito irrestrito à autonomia do paciente adulto. Ou seja, paciente adulto e capaz se respeita. É justamente nessa linha o parecer do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele emitiu esse parecer, ele intitulado Legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. E, lógico, esse parecer merece depois um estudo, uma reflexão, mas só para compartilhar um trechinho com vocês, ele diz assim no final: é legítima a recusa de tratamento que envolva transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. Tal decisão funda-se no exercício de liberdade religiosa, direito emanado da dignidade da pessoa humana. E conclui assim: em nome do direito à vida, o poder público não pode destituir o indivíduo de uma liberdade básica, por ele compreendida como expressão da sua dignidade. E nós concordamos com o ministro. Né? Aliás, a dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º da Constituição Federal e não combina nem um pouco com tortura, não é verdade? A legislação infraconstitucional é da mesma forma. Nós temos aí, poderíamos citar inúmeros dispositivos. Nós temos, por exemplo, o artigo 15 do Código Civil, nós temos o artigo 7º da Lei 8.080, que é justamente a lei do SUS, né? Também traz dispositivos sobre a autonomia do paciente, e com um detalhe que toda essa legislação é hierarquicamente superior às regras do Conselho Federal de Medicina. Na prática, senhores, a jurisprudência tem caminhado justamente no mesmo sentido. Nós juntamos aos autos inúmeras decisões garantindo a autonomia do paciente, testemunha de Jeová, aqui no Brasil. Aliás, nessa semana, na segunda-feira, agora, dia 16, nós tivemos mais uma decisão, dessa vez lá no TRF da Primeira Região, em Brasília. Então, o tribunal garantiu o direito de uma paciente de 20 anos de idade fazer quimioterapia sem transfusão de sangue. E o hospital havia ingressado com ação para fazer a transfusão à força, amarrar, sedar, tudo aquilo. Mas o tribunal, então, cassou a liminar de primeira instância e garantiu o direito da paciente, ela está sendo tratada satisfatoriamente. Né? Também, como já foi mencionado, a legitimidade da nossa posição já tem sido garantida por Supremas Cortes de diversos países.
Estados Unidos, Canadá, Espanha, Japão, Porto Rico, Namíbia. Suprema Corte da Namíbia já garantiu direito à autonomia do paciente testemunho de Jeová, e nosso vizinho, a Argentina, já por 2 vezes a Suprema Corte também reconheceu o direito de pacientes adultos. Também a Corte Europeia dos Direitos Humanos, né? No ano de 2010, em Estrasburgo, também foi garantido o direito de pacientes testemunho de Jeová adulto. Agora, sabe o que é mais interessante? É que a recusa à transfusão de sangue das testemunhas de Jeová já chegou no Conselho Federal de Medicina em 3 ocasiões, desde 1980. Uma foi em 2011, uma em 2000 e em 1998. Nos 3 casos, o CFM desconsiderou a Resolução 1021 e julgou que os médicos agiram eticamente quando eles respeitaram a posição do paciente adulto testemunha de Jeová. Nas 3 ocasiões. Então, quer dizer, se o próprio Conselho Federal de Medicina, na prática, não respeita ou desconsidera a Resolução 1021 por estar defasada, então por que ela permanece vigente? Só para confundir a classe médica, né? Esse é um ponto que merece reflexão também. É objeto de inquérito também a ausência de ensino de opções terapêuticas à transfusão de sangue em cursos de medicina e enfermagem. Então, assim, nós concordamos, lógico, que existem falhas no ensino, nas grades curriculares sobre opções terapêuticas, as transfusões. E, na prática, nós percebemos o seguinte, para ser mais direto, né? Os médicos que atendem mais satisfatoriamente as testemunhas de Jeová,